Olá você, muito bom dia! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com Paquetá à disposição, vamos saber como vai ser o provável Flamengo para amanhã. Flamengo dá chapéu no Fluminense e acerta a contratação de destaque do Brasil em 2025. Depois do Paquetá, vem mais aí. Flamengo define contratação de Danilo do Botafogo. A bola da vez agora é Luiz Henrique. Flamengo monitora de perto a situação do jogador. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu e deu início à sua preparação para a Supercopa do Brasil. O Felipe Luiz vai levar em conta a condição física para montar o seu time, né? O Arrascaeta e o Jorginho devem mesmo começar no banco de reservas contra o Corinthians nesse domingo às 16 horas, horário de Brasília, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Assim como o recém-chegado Paquetá. A dupla é titular absoluta da equipe, mas só estreou na temporada na última quarta-feira e ainda está longe das suas melhores condições físicas. No início do ano passado, o Arrascaeta também começou no banco de reservas na decisão da Supercopa contra o Botafogo. A tendência é que o time seja mais próximo da escalação do primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbi, na estreia do Brasileirão. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Pulgar e Carrascal, Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. Danilo e De La Cruz, que tiveram uma pré-temporada maior, também têm chances de serem relacionados pela primeira vez na temporada. O recém-contratado Paquetá passou nos exames médicos, assinou seu contrato e foi inscrito a tempo no bid da CBF e deve ficar no banco de reservas, podendo ganhar alguns minutos no segundo tempo. O Flamengo faz um último treino hoje aqui no Ninho do Urubu e viaja no final do dia para Brasília. A CBF divulgou nesta sexta-feira a premiação da Supercopa Rei 2026, que vai ter a transmissão ao vivo da TV Globo, no Sport TV, da GETV e do Premier Futebol Clube. O valor é um pouco maior em relação ao do ano passado, né? Cada clube vai receber 6,35 milhões de reais, prêmio que foi incrementado em 300 mil reais em comparação aos 6,05 milhões pagos ao Flamengo e Botafogo na edição de 2025. O campeão vai receber também US$ 1 milhão, cerca de 5,2 milhões de reais na cotação atual da Conmebol, valor que foi mantido igual. Vale lembrar que o Flamengo faturou 11,5 milhões de reais, sendo campeão no ano passado em cima do Botafogo. As meninas do Sesc RJ Flamengo mostraram toda a força do seu conjunto nessa sexta-feira, ao vencer o Tijuca Tênis Clube na casa deles por 3-0, com parciais 25-18, 25-21 e 27-25, pela quarta rodada do retorno da Superliga Feminina. Sem poder contar com seu elenco completo mais uma vez, o time do Bernardinho jogou com muita união e disparou na liderança do campeonato, agora com 43 pontos. Além da líbero e capitã Laís, que se recupera de um desconforto no joelho direito e novamente deu lugar à jovem Vitória, a levantadora Giovana ficou também no banco. Ela foi poupada devido a um desgaste no tendão de Aquiles. Com isso, a Vivian começou entre as titulares e ajudou muito o Flamengo a se impor diante do adversário para conquistar a sua 15ª vitória na competição. A ponteira americana Simone Lee foi a maior pontuadora do jogo, com 21 acertos, seguida pela oposta Tainara, com 15. A jogadora dos Estados Unidos fez questão de valorizar o brilho e o olhar de cada uma que foi acionada e contribuiu para o grande resultado. O Sesc RJ Flamengo agora se prepara para jogar fora de casa. Na próxima sexta-feira, dia 6, às 19 horas, o desafio é contra o Brasília Vôlei, no ginásio Castelinho, em São Luís do Maranhão, pela Superliga Feminina. E nessa mesma vibe do voleibol feminino, conforme informações do portal Coluna do Fla, o Sesc Flamengo acertou nessa sexta-feira a contratação da ponteira Arielle para 2026-2027.
A atleta é destaque do Tijuca na atual Superliga, uma das principais pontuadoras da liga e alvo do Fluminense também no mercado. Mas não vai ser a primeira vez que a jogadora vai vestir o manto sagrado, porque a atacante defendeu o Sesc Flamengo em 2023, mas teve pouco brilho naquela ocasião. A informação da negociação é do jornalista Bruno Volock. Além de Arielle, o clube renovou com Simone Lee, maior pontuadora da Superliga, mas programa a saída de jogadoras. Isso porque rumores indicam a partida de Helena ao fim da jornada, o que abre espaço para novos reforços. Ainda segundo o portal, a central sérvia Maza Kirov está recebendo sondagens do mercado europeu e pode sim não ficar no clube para essa próxima temporada. Apesar de ter falado numa entrevista recente que está muito bem adaptado ao Brasil e ao Flamengo. O rubro-negro já tem acerto encaminhado com a oposta Jaque Smith, destaque do Sancor Maringá para a temporada 2026-2027. A central Valquíria do Osasco também é monitorada pelo Flamengo. Então foi um grande chapéu que o Flamengo deu no Fluminense. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo já estaria de olho na possibilidade de contratar o Danilo do Botafogo e está monitorando a situação do meia muito de perto. Nos últimos dias, foram expostos graves problemas financeiros no Botafogo, inclusive com intervenção da Justiça Brasileira e da FIFA, que aplicou um transfer ban no clube que já dura mais de 30 dias, sem que o seu presidente John Textor, o fanfarrão, consiga resolver. E também alguns problemas sobre a situação do meia Danilo no Botafogo. E com isso, o mais querido estaria de olho na possibilidade de fechar com o meio-campista, segundo o portal. Informações de bastidores dão conta de que o Botafogo, além de estar atrasando os salários, não vem recolhendo o fundo de garantia do elenco, gerando um tremendo mal-estar entre os jogadores. Para se ter uma ideia, num primeiro momento, o staff do jogador teria cogitado até uma rescisão contratual por causa dos constantes atrasos salariais. Agora, a outra dívida teria ido para a Justiça, segundo o jornal O Globo. Em meio a toda essa confusão, o John Textor, o fanfarrão, quase vendeu o Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Mas o negócio não foi fechado porque os 10% que o Botafogo ainda mantém da SAF barrou a negociação na Justiça. O Flamengo estaria de olho na possibilidade de contratar o jogador devido à situação desconfortável dele no rival, e porque pretende contratar mais um meio-campista depois da chegada do Lucas Paquetá. O outro alvo do Mengão é o Marcos Antônio, do São Paulo, mas a diretoria paulista estaria fazendo o jogo duro, pedindo muito alto para liberar o jogador. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Danilo do Botafogo? Coloca aí! Luiz Henrique, do Zenit, se tornou um dos grandes objetivos do Flamengo para a temporada 2026, segundo a apuração do portal Fanáticos Fla, e possíveis tratativas podem envolver mais de 220 milhões de reais, que é o valor de mercado do jogador, segundo o site Transfer Market. Entre Zenit e Flamengo não existe ainda negociações, mas o José Boto, que é admirador confesso do jogador, tem um projeto em mãos para ser apresentado a ele, para torná-lo o principal reforço do sistema ofensivo do time do Felipe Luiz. No final de fevereiro, os times russos voltam à disputa da Liga Nacional, após a pausa do período de inverno. O Zenit se encontra na segunda posição do campeonato. Sendo assim, o Flamengo teria que aguardar o final da temporada russa para iniciar as tratativas pela contratação do Luiz Henrique, embora a ideia do clube seja reforçar o ataque o mais rápido possível. Pelo campeonato russo, o Luiz Henrique foi titular em 16 oportunidades dos 18 jogos realizados pelo Zenit na competição. Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências.
fora das competições da UEFA, né, devido aos conflitos com aquele outro país lá, o brasileiro chegou apenas a 19 jogos na temporada europeia pelo Zenit, mantendo os números de gols e as assistências. Há um ano, em janeiro de 2025, o Zenit veio ao Brasil e pagou cerca de 35 milhões de euros, 220 milhões de reais na cotação daquela época, ao Botafogo pelo Luiz Henrique, com um contrato de 4 anos que incluía bônus por metas atingidas. Um ano depois, o Luiz Henrique segue em alta e na mira do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, onde ele disputa a posição pelo lado direito do ataque com o Rodrigo, Savinho e outros convocados. Sem dúvida nenhuma, seria uma contratação de parar de novo o futebol brasileiro, parar o Brasil. E caixa para isso o Flamengo tem. Agora vai depender também da vontade do jogador em vir jogar aqui no Mengão, porque ele sempre demonstrou um carinho especial pelo Fluminense, que foi o clube que o formou. Mas depois dele vir jogar aqui no Botafogo, tudo é possível, e fontes ligadas ao jogador disseram que ele ficou muito animado com a contratação do Paquetá, seu companheiro de seleção brasileira, e isso aí pode ser fundamental nessa negociação. Vamos aguardar o que vem por aí. Por isso eu te pergunto, você aprova a contratação do Luiz Henrique pelo Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!